Pessoal, tudo bem? O meu nome é Miriam, aqui do Vitality Spa Franquia, e este é o nosso canal Bem Viver Vitality Spa. Hoje estaremos conversando com você sobre um assunto super importante, que é o certificado digital, e a nossa convidada especial é a Rebeca Macedo. Olá, Rebeca, muito obrigada por estar aqui hoje. Explica pra gente então o que é o certificado digital. Miriam, muito obrigada a você por esse convite e vamos falar hoje sobre o certificado digital, que é um assunto super interessante para todos os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. Eu falo que esse trabalho é quase que uma utilidade pública. Por quê? Porque com o certificado digital você evita viagens desnecessárias ao Brasil. Você consegue resolver desde aqui ou de qualquer lugar do mundo, muitos problemas relacionados que você tem lá. Porque às vezes você imigra, vem para outro país, mas você tem coisas no Brasil. Então o certificado digital, ele possibilita de você fazer assinaturas digitais, compra e venda de imóveis, abertura de empresa, facilita nos processos de franquia também. Você consegue fazer provas de vida do INSS. Eu atendo todo tipo de público aqui nos Estados Unidos. A gente está em vários estados dos Estados Unidos, onde a gente não atende, a gente consegue fazer delivery também. E é muito importante para qualquer tipo de público. Por exemplo, você teve uma experiência comigo, né, que é a sua mãe. Assim que nós nos conhecemos. Conta a história, como que foi. Isso, então a minha mãe precisava assinar um documento de uma herança que ela estava recebendo no Brasil, então teria que confirmar e ser um documento oficial. Então essa é a vantagem, né, do certificado digital. Porque o certificado, ele tem uma validade jurídica. Para fazer o certificado, a pessoa tem que estar presencialmente, porque é colhido digitais, fotos, e isso aí vai para uma base de dados da Receita Federal que confirma que a pessoa é ela mesma. Então ela recebe um arquivo, que é aquele arquivo que a gente enviou para vocês na época, sim, e fica salvo no seu computador, que é o mais comum, é o A1, e com esse arquivo possibilita você fazer assinatura com validade jurídica. Então, por isso que a sua mãe conseguiu receber a herança, porque com esse certificado, através de um cartório, ela fez a videoconferência, exato, que é a prova de vida, e aí eles mandam um link, e você com esse arquivo, que é a sua assinatura digital, você assina com a validade jurídica. Então, ela conseguiu resolver tudo que ela precisava. Pôde resolver com a documentação, então a pessoa lá confirma, fala com ela, né, pessoalmente, então ela assina e confirma que ela mesmo que autorizou. Então foi tudo muito fácil, muito tranquilo, né, e sem burocracia. Isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção, que é um processo muito rápido, porque essa coisa de ficar indo ao consulado, primeiro conseguir uma audiência, né? Porque demora para sempre. Então, depois da pandemia, ficou cada vez pior, né? E então isso facilitou muito a vida. Então, realmente é uma coisa, é um documento oficial. A gente está fazendo isso direto com o governo no Brasil, né? Sim. E tudo é muito, muito tranquilo e é muito mais econômico. Muito. Inclusive, eu tenho assim, muitos cônsuls. Eu sou muito amiga do cônsul geral de Chicago, que é o Benoni Belli, que é uma pessoa maravilhosa. O cônsul interino aqui de Miami também. Que acontece? Eles pedem para as pessoas fazerem certificados, porque o consulado, ele faz a procuração lá no consulado. Você faz uma procuração consular. Só que esse não é o serviço principal do consulado. O consulado tem outras atividades mais importantes, só que ocupa a agenda com tudo isso. E isso aí não é uma garantia. Você vai no consulado, eles não têm uma expertise de cartório. Então, o que acontece? Você faz uma procuração com eles lá e aí você erra um número. Isso vai para o Brasil, eles não têm como checar isso. Exato. Isso vai para o Brasil e aí chega lá, depois você perdeu tempo para agendar no consulado, você foi lá, perdeu um tempo, e aqui tempo é dinheiro, né, gente? Nesse país, tempo é dinheiro. Às vezes você deixa um dia inteiro de trabalhar para poder fazer esse documento. Sim, porque o consulado às vezes não é próximo de você. A gente tem a sorte de ter um aqui em Miami, mas as pessoas que moram mais distante, né? Claro. Então perde um dia ou até 2 dias. E o consulado fica lotado de assuntos que não teria necessidade de estar indo lá, e pior né? que isso, Miriam, chega no Brasil o documento e não está servindo porque tem um erro. Exato. E aí você gastou dinheiro, tempo em consulado, dinheiro com envios para o Brasil, que são caros os envios, que você não pode enviar no correio normal, você envia
por DHL, por FedEx, por alguma outra coisa, Sim. isso tem um custo, e chega lá não serviu porque faltou alguma informação. Então, é muito importante. Assim, o valor é barato pro tudo que você economiza. Por todo o processo, Todo o é processo. verdade. E você não utiliza só uma vez. Sim. Isso aí tem uma validade de 1 ano e depois você pode fazer as renovações. Certo, então faz uma vez esse certificado e vai estar lá, né, para quando precisar, né? Então, Fica lá, depois de 1 ano você renova de novo. Sim. E vai renovando a cada vez, mas isso é muito importante. Por exemplo, casos que aconteceram aqui que eu atendi, que assim, eu falo assim, que foi caso assim, um que mais me chocou foi um rapaz que me ligou assim, era quase já no final do dia e ele precisava urgente fazer um certificado digital. Ele falou assim, posso ir hoje? Eu falei assim, não, olha, mas tem um trâmite, você tem que ver a documentação um pouco antes pra gente fazer as análises. E ele falou assim, não, mas eu te conto a minha história. É que a minha mãe, ela tá muito mal na UTI. Uau. E ela quer que passar em vida pros filhos tudo que ela tem pra gente não ter um custo depois com inventário, custo com toda essa questão de herança também, né? Sim. E ela falou assim, ela quer fazer. E o único filho que falta para assinar sou eu, mas como eu tô nos Estados Unidos, eu preciso do certificado digital. Aí eu falei assim, bom, então me manda já, vou te atender. Atendi ele, era 9 horas da noite. E olha, a Rebeca é assim, um cuidado, eu posso falar de coração mesmo, porque ela faz um cuidado e presta atenção em cada detalhe para facilitar a vida da gente. Ela dá aquela atenção que a gente gosta, sabe? Aquele carinho e faz tudo trabalhar certinho. Mas é porque, primeiro, eu amo trabalhar com as pessoas. E também porque eu faço com outro que eu gostaria que fizessem comigo. Com certeza, mas é mais que especial. E ele foi, resolveu, passou e fez o certificado. O outro dia ficou pronto de manhã cedo para ele. Que legal. E aí passou uma semana, ele me ligou para agradecer. A mãe dele tinha falecido, mas ela foi feliz porque ela conseguiu o que ela queria. Exato, ela conseguiu, né? Isso foi bom que ela pôde fazer aquela intenção dela, né? Não, é muito bacana. E fora isso, muitos casos, por exemplo, muitos empresários, muitos donos de empresas no Brasil, CEOs, eles estão aqui porque tem o eCPF, que é para pessoa física, e tem o eCNPJ, que é para pessoa jurídica. Então, no Brasil, às vezes você está aqui há muito tempo, você não entende muito, né? Mas no Brasil, toda empresa necessita de um eCNPJ para faturar. Então, e para muitos outros temas governamentais, de impostos, de questões sociais de trabalhadores, então ela precisa do eCNPJ. Só que toda empresa tem um representante legal perante a Receita Federal. Então, esse representante legal precisa ter o eCPF e a empresa precisa ter o eCNPJ. Então, aqui moram muitas pessoas que são responsáveis legais de empresas no Brasil. Sim. Então, eles precisam fazer anualmente essa atualização para enviar para as pessoas que estão tocando as empresas. Certo. Eles não são necessariamente os que usam esse certificado, mas eles precisam que a empresa esteja atualizada. Então, a gente atende todo tipo de público. Né? Então, tinha uma empresa que estava vindo para cá, num processo, tinha uma exportação parada, porque ela veio para cá, só que o representante legal estava aqui, preso naquela época do Covid, não podia voltar, e estava uma exportação no porto parada, porque ele não tinha o certificado digital. Então, a gente conseguiu atualizar, e aí liberou todo o trânsito da empresa. Imagina. Então, é muito, muito importante. Facilita a vida, né? E hoje em dia que tudo é online, digital, que a gente pode resolver a grande maioria das coisas, tem que usar esse serviço. Sem contar que é um arquivo com muita segurança, porque você não consegue alterar. Quando eu enviei para Miriam, eu falei, Miriam, você vai baixar no teu computador, mas você não vai conseguir abrir esse arquivo, porque ele é um arquivo codificado. Então, ninguém consegue alterar esse arquivo. Não é um arquivo que você altera, que você mexe, porque você só vai conseguir realmente assinar os links específicos que são enviados. Exatamente. Né? E foi assim, né, com a tua mãe, que ela teve que assinar, exatamente. envia um link. E, por exemplo, quando você vai fazer procurações no Brasil, você precisa fazer procurações. Você vai entrar no site da Receita Federal, dentro do ECAC, e vai fazer quantas procurações você precisar, anular, revogar. Então, gente, eu aconselho de verdade, eu falo que é uma entidade pública. Se você mora aqui nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar do mundo, que a gente está em vários lugares do mundo também, e tem negócios no Brasil, se você deixou alguma coisa no Brasil, conta, ou se tem herança, ou se tem qualquer coisa, ou se tem intuito de fazer aberturas esse dia,
abertura de companhias, né? Então a gente faz a franquia aqui, o pessoal tá vindo abrir a sua franquia do Vitality Spa aqui nos Estados Unidos e ainda deixou o seu negócio no Brasil ou continua com uma empresa sua ainda no Brasil, no caso do visto L1, né? A pessoa continua com a sua empresa no Brasil. Então é importante, muito importante ter isso, sim, né? A pessoa para fazer uma franquia e continuar com negócios lá, ela tem obrigatoriamente que ter um certificado digital. Claro, facilita muito. E é uma roda, é um documento praticamente instantâneo, né? Depois que você faz essa parte inicial, ele pode ser utilizado instantaneamente pelas pessoas que estão lá, que necessitam da sua assinatura legítima, verdade? Isso é muito importante. Por exemplo, você veio para cá, você precisa fazer trâmites com advogados, com pessoas lá, precisam passar procurações. Então você precisa ter, porque os advogados necessitam da tua procuração para resolver os temas legais para você no Brasil, né? E como ela falou, é rápido. O processo, geralmente, o seu certificado você recebe em 24 horas. Tem um tempo do agendamento, porque graças a Deus nossa agenda é lotada. Isso. Mas fora o tempo do agendamento, entre você ir, colher digital, tirar foto, fazer as verificações que precisa, são no máximo 24 horas, você já está com o teu certificado disponível para fazer o que você precisa, qualquer assinatura. Pronto para usar. Então, olha, vale muito mais a pena, é muito mais rápido, em questão do custo também, monetário, vale muito mais a pena do que ficar indo, né, e fazendo toda essa documentação de papel e perde tempo no consulado e tudo isso e ainda envia. Então, é uma questão de salvar tempo mesmo, tempo e dinheiro, não é mesmo? Esse final de semana passada a gente fez uma pequena loucura, porque apareceu um cliente no Alabama, né, naquela cidade do Orange Beach, linda no Alabama. Legal. E era um senhor, ele falava assim, eu preciso fazer porque o meu CPF entrou em restrição no Brasil, né, porque ele fazia tempo que ele não apresentava os impostos dele no Brasil, porque se você não faz a saída definitiva do Brasil, você precisa anualmente apresentar o imposto de renda, mesmo que seja como isento, porque senão o teu CPF vai ficar irregular. Então, ele deixou o CPF ficar irregular, consequentemente, travou a aposentadoria que ele recebia no Brasil. Uau! Então, ele falou assim, não, eu não posso ir na Flórida, quanto que você cobre para vir para o Alabama? Então, eu peguei, tá bom, eu vou para o Alabama. Só que como eu também sou um pouco assim, não gosto de coisas muito fáceis, meu esposo falou assim, eu vou com você, mas a gente vai de moto. Uau, a gente foi mais de 1.500 milhas de moto. Nossa, uma jornada. Uma jornada. Mas fomos lá e aí o que me deixou mais contente que além de resolver o problema dele do CPF, que vai regularizar agora com o certificado digital, ele também todos os anos precisava ir até o consulado de Atlanta, perdia 2 dias para fazer a prova de vida para o INSS. Então ele também já vai ter essa economia de tempo. Claro. De precisar ir para Atlanta, para o consulado, para fazer a prova de vida que o INSS pede depois de uma certa idade. Então, assim, para que serve o certificado? É tanta coisa. Facilita a vida. Facilita a vida, muito. Vale de verdade a pena fazer. Então, essa questão do CPF é bem importante também. Sim. Porque muitas pessoas estão com o CPF, né, deixou de atualizar e tudo isso. Então, com o certificado digital, a gente pode estar... E tem que regularizar porque até um certo tempo, o CPF fica irregular. Depois de um certo tempo, ele fica nulo. Porque enquanto ele está irregular ou com pendência, você consegue fazer um certificado digital. Mas se o seu CPF fica nulo, você tem que ir no Brasil e ajustar a coisa lá. Não tem como fazer certificado digital. Mas se ele está com pendência ou só irregular, você consegue fazer o certificado, pegar um advogado no Brasil, alguém que faça todos os impostos para você, ele vai entrar no site do ECAC e regularizar a sua situação, né? Porque senão, se você, vamos supor, se você deixa ter o CPF irregular e você tem contas no Brasil, tem propriedades no Brasil, isso tudo vai ficar embargado. Entendi. Você não pode movimentar mais nada depois, se você deixa o seu CPF ficar irregular ou depois ficar nulo. Então, é muito importante, ficar atento, né? Porque a gente não é só daqui, a gente é daqui e de lá. Então tem que ficar atento nos dois ambientes. Claro, exatamente. A gente sempre tem, né, como você falou, tem família, né, tem negócios, tem muitas coisas que nos prendem ainda a outro país de origem. E a gente tem que ter a situação regularizada tanto aqui como lá, né? Com certeza, com certeza. Exatamente. Que muito importante essa dica, né?
a importância de realmente fazer este documento do certificado digital, né, Rebeca? Com certeza, eu aconselho de verdade. Não é porque eu vendo, não é só meu trabalho principal isso, mas eu faço como uma utilidade pública para a minha comunidade, né? Que nós somos brasileiros e acho que a gente tem que se ajudar, né? Então eu acho muito, muito importante de verdade. Que ótimo! Eu agradeço demais essa sua participação aqui no nosso canal Bem Viver Vitality Spa. Eu acho que sim, essa informação é realmente prioridade, né? Com certeza. Que a gente vai estar levando essa ideia para muitos brasileiros que tanto querem vir viver aqui nos Estados Unidos, como os que já estão aqui nos Estados Unidos. Exatamente. E precisam, né? Verdade. E uma dica, se você está no Brasil, faz no Brasil, porque aqui você tem um outro custo, né? Então, se você está vindo para cá, antes de vir, uma das coisas, faz já o certificado no Brasil. A gente tem agentes em todo o Brasil, né? A gente é do Serasa e da Intercont. A Intercont está em vários lugares do Brasil também. Das melhores companhias, não é Sim, verdade? a Serasa Experian é muito bom, uma das melhores certificadoras. Exatamente. Então, antes de vir para cá, coloca no checklist fazer o certificado digital. Aí, depois de um ano, você pode validar. E aí, no segundo ano, você tem que fazer presencial. Aí, você já vai fazer com o custo dos Estados Unidos. Exato. Mas, dica de ouro, faça o certificado antes de vir. É verdade. Rebeca, deixa o teu contato, como que as pessoas podem te encontrar. Anota aí, pega papel e caneta, é importante, gente. Utilidade pública, 954-326-3635. Muito obrigada, Rebeca. Eu realmente você. Adorei fazer esse vídeo, porque eu acho que realmente é utilidade pública, é super importante. Assim como o nosso canal Bem Viver Vitality Spa está sempre trazendo novidades e informações e tudo aquilo que é importante para você saber, para também fazer parte da nossa franquia. Deixe então o seu like, assina o nosso canal e compartilha com seus amigos que também têm essa vontade de viver legalmente aqui nos Estados Unidos. Muito obrigada, gente. Até o próximo. Até mais. Obrigada, pessoal.